Boa tarde a todos. Vamos dar início ao workshop Elaborando Questionários de Pesquisa Online no Google Forms, que será ministrado pelo professor Dr. Luciano Rossoni. Agradecemos ao ministrante e a todos que se inscreveram. Informamos que, a partir de agora, a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos que perguntas sejam enviadas pelo chat. E também pedimos para que participem da nossa campanha de solidariedade. Estamos aceitando doações de roupas e alimentos não perecíveis. As doações poderão ser entregues na ADIM, no andar térreo da face. Ficaremos muito gratos se puderem nos auxiliar nessa campanha. Bem, a partir de agora eu passo a palavra ao ministrante Luciano Rossoni. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Então, eu vou iniciar aqui o trabalho com vocês. Para quem prefere, às vezes eu sei que alguns vão ter dificuldade para poder simular as atividades do curso na tela, ao mesmo tempo que acompanham meus slides. Eu vou estar compartilhando para vocês um link aqui agora no chat. Estou compartilhando aí. E nesse link tem os slides do minicurso que eu vou lecionar, o workshop, né, que eu vou lecionar para vocês hoje, ok? Para quem não me conhece, eu sou professor da graduação em administração, professor da FACE, aí no UNB. Também sou professor do mestrado e doutorado em administração, do mestrado profissional também. Sou recém-chegado aí na UNB, mas eu já tenho alguma trajetória de pesquisa. Só por exemplo, na parte de pesquisa de levantamento usando questionários, eu tenho mais de 15 anos de experiência. E o que eu vou fazer hoje aí com vocês? Eu vou tentar discutir como a gente pode usar com algum grau de confiança e os formulários do Google para poder fazer formulário de pesquisa. E esses formulários de pesquisa, eles podem ser úteis tanto para o trabalho do cotidiano, para quem trabalha, por exemplo, com pesquisa de clima organizacional, com pesquisa de mercado, com outros tipos de pesquisa que sejam um pouco mais elaboradas, como pesquisas acadêmicas. Por exemplo, para aqueles alunos que ainda vão fazer TCC, por estudantes de mestrado, todos eles podem utilizar o Formulários Google, uma ferramenta que é bem prática, ubíqua e simples de se utilizar. Ela não é melhor, no passado eu utilizava uma ferramenta paga, utilizo ainda, mas está um pouco mais cara. Com o aumento do dólar, ela está menos acessível. E eu tive casos de aluno que fez pesquisa de doutorado que usou o Google Forms com algumas adaptações, funcionou muito bem. Então, meu interesse aqui é tentar mostrar para vocês não somente como formatar um formulário online para que ele tenha uma cara de questionário eletrônico, atendendo alguns critérios mínimos em termos de qualidade de pesquisa de dados, mas para vocês compreenderem também a relação desse formulário com os dados, ok? Então, assim, em termos de... Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente pode levantar a mão, colocar no chat, a gente pode tentar fazer algumas partes um pouco mais dinâmica, ok? Eu vou aqui compartilhar minha tela para a gente poder dar continuidade. Só um segundinho. Já estou compartilhando minha tela aqui, só um segundo. Então, só pediria, vocês estão me enxergando bem aí? Estão vendo os slides? Sim, professor. Alguém falou sim, eu vi baixinho, mas ouvi. Tudo certo. Ah, perfeito. Ótimo. Então, vamos lá, gente. Começando aqui, a minha intenção é ir no máximo até 2 horas. Eu acho que a gente consegue concluir num bom tempo. Dá para abrir a prática para vocês, dá para a gente fazer algumas brincadeiras aí. Eu acho que a gente consegue trabalhar muito bem com isso. E, de novo, quem tiver alguma pergunta, quem achar que eu estou indo muito rápido, muito devagar, por favor, intervenha, tá? Então, como falei para vocês, isso é um curso que é um objeto que eu trabalho há um bom tempo.
trabalho com Google Formulários há um bom tempo já, com formulários de pesquisas eletrônicas há muito tempo, questionários físicos também. E aqui está sintetizado um curso que, inclusive, eu já lecionei em outros lugares, preparei aqui algumas pequenas adaptações para vocês. Para a semana acadêmica, eu sei que a maioria são alunos, mas nós temos também pessoas com outros perfis. Então, quem tiver alguma outra pergunta específica, fique à vontade, tá bom? Continuando aqui. Então, qual é a estrutura do curso hoje? A gente vai tratar de 6 itens que são importantes. Primeiro deles, sobre o que é pesquisa online, quais são suas propriedades, vantagens e desvantagens. Ela tem algumas vantagens bem interessantes que eu vou discutir com vocês hoje. Segundo, e é importantíssimo, e algumas pessoas ignoram isso, e é fundamental que saibam com propriedade esse ponto. A relação entre as questões e afirmativas do formulário e a estrutura de dados. Por quê? O formulário é um instrumento para gerar dados e esses dados serão analisados por algum aplicativo, normalmente estatístico. Como lidar com isso? Tem alguém que está falando que não está conseguindo me ouvir. É o problema no indivíduo somente ou é comigo? Ok, deve ser problema no áudio da pessoa. Perfeito. Então, essa relação entre as questões e a estrutura dos dados é fundamental que vocês conheçam. Terceiro ponto, como coletar variáveis de tipo específico. Isso acho que é a grande novidade não a grande novidade, mas a grande diferença desse curso para cursos que simplesmente ensinam a como usar o Google Forms. Vocês têm que saber quais são as variáveis que vocês precisam e, a partir daí, definir como coletar no Google Forms. Essa, ao meu ver, é a grande sacada que eu vou tentar trabalhar com vocês aqui. E nos outros 3 itens são um pouco mais operacionais, que é a questão da personalização e a configuração do formulário, que envolve questões estéticas também. O quinto item, que envolve o compartilhamento do questionário, que é essencial, porque como que as pessoas vão ter acesso ao questionário? Por meio do compartilhamento. E, por fim, como consultar e salvar essas respostas. Porque se você faz um questionário, sua intenção é coletar dados, e esses dados precisam ser salvos no formato. Qual o formato mais útil? Nós não temos muitas alternativas no Google Forms, mas as alternativas que ele apresenta, elas são bem úteis para quem for fazer pesquisa com algumas adaptações, ok? Então, continuando sobre questionário online e pesquisa Survey. O que vocês precisam saber? Primeiro ponto. Primeira vantagem, reduz custos com produção de material e com aplicação. Para quem já trabalhou em censo, quem já trabalhou com pesquisa usando questionário em papel no meio da rua ou utilizou um tablet para fazer esse tipo de pesquisa, sabe a quantidade de tempo, de esforço e quando você precisa contratar equipes, a quantidade de recursos que você disponibiliza para fazer isso. E não somente isso, entendeu? Em termos de confiabilidade, você tem algumas vantagens do formulário eletrônico. Então, sim, o formulário eletrônico, além dele reduzir a quantidade de papel ou de material que você acaba utilizando, que é de uso único, você tem a vantagem da simplicidade, em que é muito mais fácil você poder recuperar os dados com as pessoas desde que elas tenham acesso a um computador no celular. Aí tem uma questão muito interessante. No passado, as pessoas respondiam esses questionários, a grande maioria pelo computador. Hoje, 85% das respostas vêm por meio de smartphones. Então, inclusive, os formulários eletrônicos são úteis para isso. Okay? Segunda vantagem aí, ele tabula automaticamente os dados, reduzindo o custo. Ou seja, antigamente você precisaria gastar um bom tempo tabulando cada questionário, sentando na frente do computador, lendo esse questionário, utilizando um aplicativo de leitura ótica específica, que não é tão simples de utilizar assim, e gastando algumas horas com isso, boas horas com isso. E não somente isso, não, também você reduz a quantidade de trabalho, e se você for contratar alguém, quantidade de recursos colocados, a velocidade é muito maior, você consegue tabular instantaneamente, não precisa ter um tempo de tabulação, e é mais confiável também. O erro humano, quando você tem um questionário eletrônico, ele é muito mais difícil de ocorrer. Ele ocorre, em muitos casos, na manipulação da variável, mas na coleta, desde que o questionário foi testado e foi avaliado devidamente, não tem muito problema com isso. Então, tem essa vantagem.
Tem um outro ponto também que é essencial. Nós vivemos no Brasil, o Brasil é um país bem grande. E no passado, boa parte das pesquisas, não somente acadêmicas, mas de mercado também, elas eram extremamente restritas a locais ou comunidades muito específicas. Por quê? Porque o custo era alto. Então, você mobilizar uma equipe para atuar no norte, no nordeste, por aí vai, era muito mais complicado. Hoje, com formulário eletrônico, você consegue compartilhar com um link no WhatsApp, no Facebook, na página sua da internet ou qualquer outro meio, qualquer outra rede social, ele permite que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, possa responder. Tanto teve um caso recente, em 2020, que eu fiz uma pesquisa sobre comportamento das pessoas em relação ao Covid. Eu usei o Facebook Ads, os anúncios do Facebook, para divulgar a pesquisa. Eu consegui um número relativamente alto de respostas no Brasil inteiro, de todas as partes e de todos os estados, cuja generalização estatística era quase pareada para cada estado no Brasil, com perfil praticamente idêntico ao perfil de quem tem acesso à internet no Brasil. Então, em termos até de generalização, de amplitude, o questionário eletrônico ele tem muito mais vantagem do que o questionário em papel, ok? Tem uma outra coisa que é muito legal, especialmente quem quer fazer pesquisa de mercado, pesquisa de opinião com comerciais, com vinhetas, comparando produtos, comparando situações, que é a inclusão de vídeos e imagens. Então, você pode incorporar esses arquivos no questionário e, a partir daí, você pode pedir que a pessoa faça uma avaliação ou uma análise a partir daquela figura da imagem que você colocou. Então, isso num questionário em papel é impossível. No máximo, uma imagem preto e branco ou uma imagem colorida, mas no caso se você utilizar computadores smartphones, o questionário eletrônico ele possibilita algo muito mais interessante em termos de experiência. Além disso, ele facilita a coleta de textos, longos inclusive, imagens da pessoa, vídeos da pessoa e qualquer tipo de variável. Inclusive, a manipulação é muito mais simples. Então, assim, essa vantagem é bem interessante. E, como falei para vocês, se há um interesse de compartilhar, ela pode ser compartilhada por qualquer e-mail, por qualquer meio. E-mail, SMS, WhatsApp, Facebook, sites, por meio de um PDF, por meio de reuniões, ou seja, existem várias formas de compartilhamento. Então, obviamente, tem desvantagens. Algumas pessoas preferem trabalhar e responder um questionário em papel. Mas hoje, como todo mundo tem acesso à internet quase por meio de smartphone, esse tipo de resistência ele vem sendo quebrado. Então, hoje é muito natural que as pessoas tenham habilidade em responder pesquisas online. E até gostam, algumas pessoas realmente gostam de cooperar e gostam de ter voz, inclusive nas organizações. As pessoas gostam de falar sobre seus problemas, gostam de dar soluções. Quando você questiona o cidadão sobre o que os afeta no cotidiano, eles gostam de falar, gostam de responder. E o formulário online, ele ajuda nesse processo. É uma ferramenta, um meio extremamente útil. Ok? Continuando. Só passar aqui. Por que formulários Google? Sim, existem outras alternativas, várias. A maioria delas paga, algumas delas têm uma curva de aprendizagem não tão curta, algumas a curva de aprendizagem relativamente longa, e apesar de terem algumas vantagens. Entendeu? Mas, como quase todo mundo tem uma conta do Google, ou tem um Gmail da vida, ela é quase ubíqua, que é o último item lá. Inclusive, já fazendo uma observação aqui, nesse exercício vocês vão ter oportunidade para manipular um questionário. E para que a aprendizagem seja efetiva, é interessante que vocês coloquem a mão na massa durante o workshop. Então, um aviso já, enquanto vocês vão me ouvindo, precisa de ter uma conta no Gmail para usar o formulários Google. Para quem não tiver, por favor, e quiser utilizar e fazer o curso aproveitar ao máximo, façam esses próximos minutos que vocês vão precisar, ok? Então, faça uma conta no Google, quem não tiver. E aí, continuando, por que ainda o Google? Além de ser quase ubíquo, quase todo mundo tem alguma conta no Google para usar alguma ferramenta, ela é gratuita. Então, ela permite que você faça, colete resultados. Eu nunca esbarrei em termos de limite, pelo menos que eu saiba, no número de dados que você pode coletar.
Então, ela tem essa grande vantagem, a principal vantagem. Segunda vantagem, extremamente amigável. É um sistema simples, fácil de corrigir, fácil de manipular, facilmente utilizável, compartilhável. Então, ele tem essas vantagens, entendeu? Terceira vantagem, ele gera tabela de dados com respostas. Infelizmente, ele tem algumas limitações em termos de como ele tabula, por exemplo. Toda análise de dados, independentemente de ser variáveis ordinais, qualitativas ou não, como eu vou mostrar para vocês, ele trabalha, os pacotes estatísticos trabalham com números. Infelizmente, o Google ele coloca isso como formulário, como texto. Então, algumas adaptações ainda têm que ser feitas. Mas, mesmo assim, ele gera uma tabela de dados com respostas, que é esse material bruto que a gente vai utilizar na pesquisa. Ok? Ele também tem várias opções de configuração e de validação, inclusive. E por que validação é importante? Em alguns casos, você precisa deixar que o questionário seja respondido num padrão de resposta muito específico. Por exemplo, você pergunta a idade da pessoa e você quer que quem responda seja maior ou tenha 18 anos, você pode especificar esse tipo de elemento, esse tipo de item na pergunta. Isso é algo muito útil para a pesquisa acadêmica e para a pesquisa comercial também, entendeu? E a vantagem também, especialmente quando você tem um mediador ou alguém que aplica a pesquisa, você pode, por meio da validação das perguntas, fazer com que as pessoas cometam menos erros nesses casos aí, ok? Então, são essas vantagens aí que eu vejo por uso do formulários Google especificamente, ok? Aí, uma coisa que vocês precisam saber. Antes da gente avançar, antes de ir para o formulário, a gente poderia pensar, quando eu estou coletando os dados, eu estou coletando eles para quê? Uma coisa é você ter um preenchimento do formulário para uma inscrição específica. Ah, eu vou fazer um curso e vou querer que as pessoas se inscrevam. Então, elas vão ter que preencher um formulário que vai ter um registro. Esse registro do formulário, ele às vezes tem um foco muito mais em quem está respondendo propriamente dito. Só que o quê? Esse formulário, se a gente for pensar bem, olhando para análise de dados de uma forma mais profissional, usando estatísticas, usando métodos analíticos, isso se configura numa estrutura de dados. E a estrutura de dados é exatamente essa que vocês estão vendo aí. Coloquei aqui na figura como que funciona isso e a relação disso com o formulário. Se porventura eu abro um questionário do Google e 10 pessoas me respondam, cada uma dessas pessoas, uma estrutura de dados, a gente pode fazer uma analogia a uma planilha do Excel, vai ser o quê? Uma linha. Então, cada uma dessas linhas, por exemplo, estudante 1, estudante 2, estudante 3, estudante 4, é o quê? Um questionário respondido, uma resposta. Esses indivíduos que responderam o questionário por inteiro, parte deles, depende, eles são considerados de quê? A gente chama eles de casos. Então, nesse exemplo aqui, eu tive um questionário que foi aplicado, hipoteticamente, aqui usando o Google Forms, e 42 pessoas responderam esse questionário. Se 42 pessoas responderam esse questionário, além da coluna de título, com o rótulo das variáveis, ele vai ter o quê? 42 linhas. Cada linha é um caso, cada linha é um questionário respondido. Então, isso é um elemento fundamental na estrutura dos dados. A outra coisa que é muito importante é as colunas. São as colunas. As colunas são importantes porque cada uma das colunas representa uma variável. Então, se eu tenho 10 variáveis ou 10 perguntas que eu levantei no meu questionário, eu vou ter ali, no mínimo, 10 colunas. Então, se porventura eu pergunto, igual no primeiro exemplo, o gênero, se é masculino ou feminino, para cada indivíduo, eu vou ter uma resposta para essa variável. E na hora que eu cruzo um caso com uma variável, olhando cada resposta individual ou cada célula individual, eu tenho nada mais do que uma observação.
Então, nesse caso aqui, o estudante 4, que é o meu caso, entendeu? Na variável tempo de estudo, ele respondeu o quê? Que estuda 3 horas por dia, por exemplo. Essa resposta do caso 4 para a variável tempo de estudo é o quê? A minha observação. E por que isso é importante? Para quem entende o mínimo de estatística, que eu não sei que é o caso dos alunos ou das pessoas que estão participando, essa estrutura de dados é essencial para a gente fazer qualquer tipo de inferência estatística. O que é inferência estatística? No mínimo, eu pego uma variável e busco relacionar com outra. Para que isso seja feito, para que seja possível eu relacionar uma variável com outra, o que elas têm em comum? A única coisa que uma variável tem em comum com outra, já que elas tratam de coisas totalmente diferentes em muitos casos, é o quê? O indivíduo, o caso, a observação que eu fiz. Então, esse caso em particular, que a gente vai estar avaliando cada uma das variáveis. Então, nesse caso aqui, eu tenho, por exemplo, a variável gênero, masculino e feminino, que foi investigado em 42 pessoas, 42 casos, em que eu tenho uma outra variável, que é o quê? Tempo de estudo. Se eu quiser fazer qualquer inferência sobre gênero e tempo de estudo, eu preciso de ter respostas que cruzem para cada caso a variável gênero e a variável estudo. Ou seja, simplesmente ter os dados da forma com que eles foram respondidos, da forma que eles se apresentam, sem baralhar. Com essas duas variáveis, por exemplo, eu posso tentar responder algumas perguntas. Por exemplo, será que existe diferença de tempo de estudo entre quem é do sexo masculino e feminino? Ou será que não existe diferença? Então, para responder esse tipo de pergunta, no mínimo, eu tenho que não somente coletar essas duas variáveis, mas eu tenho que estruturar os meus dados exatamente dessa forma. Casos nas linhas e variáveis nas colunas. Não tem como inverter, não pode inverter, então por isso existe essa estrutura. E a grande vantagem do Google Acadêmico, do Google Formulários é qual? É que ele faz isso automaticamente para a gente. Toda a resposta ele vai colocar numa linha. E aí a gente ganha muito tempo e confiabilidade, ok? Alguém tem alguma pergunta, por enquanto, sobre isso? Isso aqui é uma coisa importante, só para ressaltar. Se alguém tiver alguma pergunta sobre estrutura de dados e queira fazer, fique à vontade, ok? Ok. Então, continuando, já que nós temos colegas sem dúvidas por enquanto, eu pediria para vocês entrarem no Google Forms. Então, o link está aí, para quem pegou a minha apresentação está ali, e eu coloquei também ali um QR Code para vocês poderem pegar o formulário Google. Obviamente, para poder entrar no formulário Google, vocês precisam do quê? Precisam ter uma conta na internet. Então, dou um minutinho aí para vocês poderem entrar ou por meio do QR Code ou por meio do link, para a gente começar a discutir um pouco. Enquanto vocês fazem isso, uma informação importante. Na hora que eu estou no Google Forms, uma coisa que as pessoas têm que saber é, eu tenho o formulário. Pode mandar o link no chat, sim, Matheus. Então, assim, o que acontece? Na hora que eu abro o Google Forms, eu tenho o formulário, e esse formulário eu faço o quê? Eu manipulo. É como se fosse um ambiente de construção. É aquele ambiente que eu construo o questionário. Eu posso manipular sem dó. Então, o primeiro conselho que eu dou aqui na hora que vocês forem brincar, façam operações sem medo. Pode brincar, recortar, jogar para cima, jogar para baixo. Então, utilizem esse formulário de uma forma bem intuitiva, vão brincando até o que. Por quê? Ele tem, primeiramente, um ambiente de construção. Além do ambiente de construção, ele tem um ambiente que a gente chama de ambiente de visualização. Então, quando você clica para compartilhar, ou você clica num ícone de um olhinho que você tem no Google Forms, o que ele faz? Ele mostra o ambiente de visualização.
que é exatamente aquele questionário que a pessoa vai estar respondendo. Então, assim, uma dica que eu vou dar no decorrer do curso, mas eu posso dar agora, é toda vez que você faz um questionário, teste. Não somente você, mas mande para os amigos, para a irmã, para o irmão, para os sobrinhos e para pessoas, quando é uma pesquisa mais séria, que tenham algum conhecimento sobre o tema, para responder. Sem essas respostas, como que você vai testar antes de mandar para os seus respondentes que aquela coisa está funcionando? Então, teste a dinâmica no questionário, colete dados, brinca um pouquinho com os dados que você coletou, ou seja, tudo teste. A máxima é teste tudo, sempre faça um teste. Isso não somente para questionário, mas para tudo na vida. Tudo na vida que precisa de pelo menos mais uma pessoa para trabalhar depois tem que ser testado. Sem teste, não dá para prosseguir nem na pesquisa e nem nada sério na vida, ok? Então, prosseguindo aqui, espero que vocês tenham conseguido entrar no Google Forms. Então, o Google Forms, provavelmente, para quem entrou, vai aparecer ou apareceu exatamente no início algo muito parecido com isso que vocês estão vendo aqui na minha tela. Então, ele vai apresentar no início ali. É verdade, Matheus. Se até avião tem triple check, cai por peça, imagina questionário que dá para ir sem cheque, entendeu? Então, na hora que você vai abrir o Google Formulários, ele tem ali alguns modelos feitos previamente, como informações de contato, resposta a um evento, convite para festa, inscrição para ganhar alguma coisa, por aí vai. Ele tem vários modelos. Mas nesse caso aqui, o que a gente vai utilizar é esse formulário em branco. Então, aí eu peço para vocês clicarem nesse formulário em branco, que ele vai abrir uma nova tela. Entendeu? Essa tela vai ser do nosso ambiente de criação do questionário. Okay? E aí tem, no caso aí, um exemplo aqui que eu fiz. Aqui eu coloquei UFO, Curso Pesquisa no Google Forms, é o nome que eu dei. E vocês podem dar aqui qualquer nome. Eu poderia colocar aqui CEMAD, Curso Pesquisa no Google Forms. É um rascunho que a gente vai brincar aqui durante o curso. Okay? E nesse caso aqui, eu vou abrir agora para vocês verem o Google Forms, mas só continuando aqui, como que ele funciona? Você pode colocar o nome que você quiser, o formulário aqui na esquerda. Então, assim, dê um nome que você vai lembrar. Isso aí ele vai salvar no seu Google Drive. Toda vez que você entrar no Forms, você vai conseguir ter acesso a esse formulário. Então, é bom que quando você for utilizar, no mínimo, você lembre ou salve o link para onde você vai ter acesso. E esse nome, quando você coloca no canto superior esquerdo, ele vai estar vinculado ao título do questionário. Tem como alterar um outro, mas só para você saber. Okay? Então, assim, antes de começar, eu vou falar um pouquinho de cada uma das variáveis, mas antes disso, deixa eu abrir o meu Google Forms para vocês verem aqui como que fica. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo o meu formulário do Google? Ainda não. Deixa eu só colocar aqui rapidinho e já volto, tá bom? Pronto, agora sim, deixa eu só aumentar um pouco o tamanho aqui da tela. Isso. Então, esse aqui é um formulário que eu coloquei para vocês. No meu caso aqui, eu chamei de UNB, curso Google Forms ao vivo, só para vocês verem como que funciona, de uma forma bem simples. Eu poderia colocar qualquer nome, poderia colocar, no caso aqui, UNB, curso Google Forms ao vivo, CEMAD. Alterei aqui. E aqui embaixo eu posso ter um campo que eu posso fazer alguma observação, colocar um texto e por aí vai. Então, eu coloquei aqui, no caso, esse questionário é simplesmente um exemplo, não leve a sério. Entendeu? E como que funciona a dinâmica desse questionário? Você tem aqui várias alternativas de respostas e de estrutura, que eu vou explicar cada uma delas para vocês.
em que você pode adicionar essas perguntas usando esse mais aqui. Então, por exemplo, eu vou clicar nesse mais aqui e vou colocar aqui uma pergunta bem simples, profunda. Qual o sentido da vida? Então, eu coloquei a pergunta. Inclusive, eu posso colocar um negrito, utilizando o formulário. Eu posso... eu quero fazer o quê? Eu quero colocar uma descrição. Eu tenho esses 3 pontinhos aqui, coloco uma descrição na pergunta. Essa pergunta é uma das maiores indagações da filosofia. Posso colocar a observação, posso colocar uma figura, entendeu? Qualquer figura que eu tiver aqui, deixa eu ver se está pegada a câmera. Não tem nenhuma câmera selecionada por enquanto, senão pegaria. Posso pegar na internet e pegar o fofão aqui no seguir. Posso inserir uma imagem, posso fazer qualquer brincadeira aqui. Vou deletar essa aqui, não vai dar muito certo. Ou seja, a gente pode fazer qualquer tipo de alteração. E aí, numa pergunta como essa, eu posso colocar o quê? Como que eu quero que a pessoa responda? Eu deixo que ela dê uma resposta curta, um texto, faço com que ela tenha um espaço com um parágrafo, que é uma parte maior, ou simplesmente deixo alternativas para ela responder. Por exemplo, múltipla escolha, posso colocar ganhar dinheiro, ser feliz, aumentar a população, fazer parte do plano divino, ou seja, posso adicionar um botão outros e ele vai abrir uma opção. Ou seja, eu tenho alternativas para cada uma das perguntas. E aqui eu posso colocar várias perguntas nesse formulário de acordo com o que a gente vai poder vendo, ok? E nesses casos, além disso, a gente pode fazer o quê? A gente pode tornar essa pergunta como obrigatória ou não. O que é uma pergunta obrigatória? A pessoa não responde, não consegue responder, não consegue fechar o questionário sem responder. Então, simplesmente selecionar aqui, ela está aberta. E como que é um ambiente que você pode criar vários itens? Você pode deletar, clicando no botão excluir. Se você quer aproveitar alguma parte dessa questão para fazer uma outra questão, você pode duplicar essa questão, é uma ferramenta bem útil, bem como você pode ter mais algumas outras informações aqui. Entendeu? Então, assim, é uma ferramenta bem simples. Além dessas questões, como eu vou colocar para vocês, pode importar perguntas de outros questionários que você já fez, você pode adicionar um título, uma descrição, uma caixinha de texto e de figuras dentro do formulário, sem ser uma pergunta, efetivamente. Você pode adicionar imagens, vídeos por meio do YouTube. Você pode colocar sessões, ou seja, existem vários itens que você pode adicionar. Alguém fez alguma pergunta? Quis fazer uma pergunta no áudio? Então, gente, isso aqui é o formulário do Google. Mas, ao invés de eu ficar falando de uma forma genérica a estrutura que ele tem aqui, só para vocês conhecerem, já podem ficar criando questões aí, eu vou voltar para a apresentação anterior e vou discutir com vocês ela de forma mais sistemática, até para a gente poder aproveitar. Só um segundinho.
Ótimo. Estou chegando à minha tela de apresentação? Só confirme aí, por favor. Estão chegando à minha tela de Sim. apresentação? Ótimo. Então, vamos lá, gente. Eu falei para vocês que dá para coletar essas variáveis. Agora, como que a gente coleta? Entendeu? Quais são as variáveis que a gente tem? Entendeu? Primeira coisa, primeira alternativa, em relação à coleta de textos de variáveis. Entendeu? Como eu comentei com vocês, o que a gente pode coletar no Google? Nós podemos coletar números, diferentes tipos, textos longos e textos curtos, questões com escolha única, com várias alternativas e uma escolha única, que ele chama de múltipla escolha, que é engraçado isso. Questões com múltiplas respostas, em que você pode ter várias respostas para aquela alternativa. Escalas intervalares, que eu vou mostrar para vocês o que são. Arquivos de qualquer tipo. Você pode pedir para a pessoa fazer download de trabalhos, de fotos, de arquivos, por exemplo. Eu uso com meus alunos para entrega de atividade. Então, eu abro um formulário no Google, coloco no QR Code, eles fazem no papel, tiram uma foto e anexam no formulário Google que eu deixei durante a sala de aula. E vocês podem usar, por exemplo, com qualquer tipo de pesquisa ou com qualquer tipo de levantamento que vocês façam. Pode ser até no cotidiano. Então, você tem um vendedor na rua, que ele tem que fazer um formulário de serviço de atendimento, você pode usar o formulário Google, que ele tira do celular uma foto para poder anexar um problema que teve no equipamento do cliente ou na obra do cliente. Então, você pode usar esses formulários, inclusive, no cotidiano para controle administrativo, para controle de operações. E também datas e horários. E na hora que você vai manipular qualquer pergunta do Google, ele mostra essas coisas nessas opções que vocês veem. Então, na hora que você está uma pergunta em aberto, na hora que você clica no botão direito, quais alternativas que ele te dá? Ele te dá todas essas que está aqui do lado direito, que é resposta curta, parágrafo, múltipla escolha, caixa de seleção, lista suspensa, upload de artigo, escala linear, grade de múltipla escolha e por aí vai. E eu vou tratar das que são mais importantes aqui. Por exemplo, coletando textos. A minha sugestão é que vocês fiquem com o olho na minha apresentação e já fiquem com o formulário aberto, ok? Então, por exemplo, eu sugiro aqui que vocês façam o que está aqui na minha tela. Abra uma pergunta. Para você adicionar uma pergunta, é simplesmente clicar nesse botão de mais que fica na direita no Google Forms. E vocês podem simplesmente abrir um padrão lá que ele começa como resposta curta. Então, nessa resposta curta, que pergunta vocês poderiam adicionar no seu formulário? Primeiro, que normalmente você, quando é um questionário identificado, você pergunta o nome da pessoa. Então, nesse caso aqui, poderia colocar: qual o seu nome? Segundo, você pode, como eu comentei para vocês, adicionar uma descrição clicando nesses 3 botões de opções, que é, por exemplo, eu coloquei aqui, por favor, escreva o seu nome e sobrenome. Então, assim, um nome de indivíduo é uma resposta curta? Sim, você pode utilizar. Mas há casos que você quer uma discussão um pouco mais longa, você vai fazer um trabalho qualitativo que vai mandar para uma pessoa coletar uma resposta, você vai pedir para um cliente falar qual o problema que ele teve em determinado produto, que fizesse com que ele devolvesse. Ao invés de selecionar a resposta curta, um texto curto, você pode selecionar um parágrafo. Então, num exemplo que eu coloquei aqui, vocês podem reproduzir, adicionando uma nova pergunta, colocar no texto, por exemplo, quais são os seus interesses com esse curso. Colocar lá, por favor, eu coloquei aqui como observação, como descrição, descreva detalhadamente as razões pelas quais você se matriculou nesse curso. Aproveite e fale um pouco sobre a existência humana. Então, são duas perguntas que eu adicionei no questionário que eu estou fazendo para vocês. Okay? Alguma pergunta por enquanto? Tranquilo. Tranquilo, Matheus? Alguém está testando? A minha sugestão, não adianta nada eu ficar falando aqui se vocês não gerarem ansiedade de tentar fazer no questionário. Então, enquanto eu dou essas pausas, tentem fazer exatamente essa coisa. Se porventura estiver indo um pouco rápido,
eu deixei um link compartilhado no chat de vocês com a apresentação. Então, essa apresentação, eu vou até compartilhar de novo aqui para quem chegou, ela é útil para vocês poderem acompanhar esse passo a passo que eu estou discutindo com vocês, ok? Então, isso aqui é a forma de coletar texto. Agora é o seguinte, texto ajuda. Só que quando eu fazer uma pesquisa, texto é uma ferramenta, o texto é um material, um dado, que é muito mais difícil de tratar. Boa parte dos formulários que a gente utiliza, a gente não trata o texto. A gente transforma respostas a perguntas ou respostas, escolhas em relação a algumas afirmativas, como variáveis, entendeu? E aí nós temos que saber diferenciar essas variáveis, que é algo que eu falei para vocês que é muito importante. Não existe pesquisa quantitativa que vai ser analisada analiticamente ou usando estatística, sem que a pessoa saiba como definir as variáveis. Então, toda pesquisa quantitativa remete à manipulação de variáveis. Se você não sabe qual é o tipo da variável sua, você não vai conseguir responder boa parte dos problemas. Então, sim, existem várias tipologias, mas a mais simples dela é a gente separar as variáveis de acordo com o nível de mensuração. E aí, em relação ao nível de mensuração, nós normalmente classificamos em dois tipos de variáveis: as quantitativas e as qualitativas. Primeira coisa, independentemente de uma ser chamada de quant e outra de quali, todas elas vão ser manipuladas pelos pacotes estatísticos como número, como dado. A diferença é o quê? O que diferencia uma variável quantitativa da qualitativa? Duas coisas. A gente chama as variáveis quantitativas de quantitativas porque é uma variável que a gente consegue tirar a média. Então, é uma forma simples de diferenciar, e uma variável quantitativa a gente consegue tirar a média. Uma variável qualitativa não faz muito sentido. Entendeu? A outra diferença é que as variáveis qualitativas, as categorias, normalmente têm um sentido muito específico. Exemplo de uma variável qualitativa nominal é gênero, masculino e feminino. Então, assim, faz sentido eu tirar a média de masculino e feminino? Não. Você pode ter média de casos, isso não tem nada a ver com a variável masculino e feminino propriamente dito. E o elemento masculino e o elemento feminino, cada uma dessas categorias, toda variável tem no mínimo duas categorias, se não é variável, é constante, você precisa apreciar os elementos qualitativos de cada uma dessas categorias. Na quantitativa, isso não faz muita diferença. Se eu perguntar para você uma variável quantitativa, idade. Então, qual a sua idade? Você pode responder 29, 30, 43, que é a minha idade, 18, 19. Esse número não tem tanta qualidade. Mas, assim, 18, idade, é uma variável quantitativa? É. Por quê? Se eu perguntasse para vocês aqui a idade de cada uma dessas pessoas que está fazendo esse curso, e tentar fazer uma análise com a média de idade, eu consigo tirar a média? Eu consigo. Então, idade é um bom exemplo de variável quantitativa. Variável qualitativa, eu tenho aqui, no caso, pessoas do sexo masculino, pessoas do sexo feminino. Faz sentido eu tirar a média disso? Vai fazer muito sentido. No máximo que eu vou ter é o quê? A proporção ou percentual de homens e mulheres nessa disciplina, que é uma pergunta totalmente diferente. Então, sim, são variáveis diferentes. E para entender essas variáveis, primeiro eu preciso identificá-las. E no formulário, cada uma dessas variáveis remete a uma forma diferente de perguntar. Por isso que eu estou falando aqui agora. Eu vou mostrar para vocês como perguntar cada uma dessas variáveis individualmente. Então, por exemplo, no caso das quantitativas, eu tenho dois tipos de variáveis: a de razão e a intervalar, que eu vou falar para vocês como que é. Tem diferença na hora de coletar? Tem. Variáveis qualitativas, ordinais e nominais, tem diferença na hora de coletar? Nesse caso, não. Mas são variáveis com propriedades diferentes que eu vou apontar aqui para vocês. Ok? Perguntas por enquanto? Quem tiver perguntas, é só colocar no chat. Eu vou estar de olho aqui, tá, gente?
Então, vamos lá. Das primeiras variáveis, a primeira delas, que é coletando números, que é a variável de razão. Como que eu coleto um número, uma variável de razão? Como que eu faço isso no formulário Google? A primeira coisa é eu tenho que saber o que é uma variável de razão. Uma variável de razão, ou uma variável puramente quantitativa, a gente chama de razão, pois a gente pode avaliar a razão entre uma categoria e outra. Ou seja, se eu pegar uma pessoa com 20 anos de idade e tentar avaliar a relação, a diferença de idade com uma pessoa de 40, eu consigo? Sim. Se eu dividir 40 por 20, eu vou ter o quê? 2. Eu consigo avaliar a relação entre essas variáveis, consigo avaliar a distância entre os pontos. E da forma mais simples de eu pensar e identificar se é uma variável de razão ou não, se eu consigo tirar a média. Então, sim, nós temos alguns exemplos de variáveis de razão. Idade de vocês. Então, idade, variável idade, é uma variável de razão. Faturamento de uma empresa, quanto que ela ganha em reais, em dólares, não importa, é uma variável de razão, sim. Pode variar de nada até bilhões de faturamento aqui no Brasil. Número de funcionários, é uma variável de razão? Sim. Então, aí no caso, eu posso ter nenhum funcionário, só para vocês terem ideia, as micro e pequenas empresas no Brasil, 90% não tem nenhum funcionário. Olha que curioso. Registrado, pelo menos. Tem gente que trabalha, mas funcionários propriamente dito são um número bem menor. Eu posso também perguntar quanto cada um aqui de vocês tem de renda ou de salário nominal. Isso tudo aqui é uma variável de razão. Então, variáveis de razão são variáveis que se apresentam como números. Naturalmente, elas são números, ok? Alguém aqui conseguiria me dar no chat um outro exemplo de variável de razão, como eu coloquei aqui? Sem exemplos de variável de razão? É da idade, faturamento, número de funcionários, salário nominal. Número de alunos por turma, sim. Então, se eu pegar no NB lá 3.000 turmas e avaliar o número de alunos que tem cada uma delas, a unidade de análise, a minha linhazinha lá, no meu caso, é a turma. Aí eu conto o quê? O número de alunos que tem por turma. Por exemplo, eu leciono 3 disciplinas na graduação da UNB. Uma eu tenho 52 alunos, a outra eu tenho 48 e a outra eu tenho 55. Então, assim, número de filiais de uma empresa por estado brasileiro. Wanderson, aí você fez um pouquinho mais de ginástica, né? Mas, assim, a gente poderia avaliar o número médio de filiais que as empresas brasileiras têm. Então, assim, 99% poderia ser o quê? Sem nenhuma filial. Quantidade de incidentes ou de acidentes. Esse incidente normalmente teria que ser incidente do quê? Poderia ser também quantidade de acidentes por empresa. Ótimo, são perguntas muito boas aí. Então, assim, como que eu pergunto isso? Então, nesse caso aqui no questionário, eu coloquei ali, qual a sua idade? Eu clico no botãozinho lá de pergunta e qual é o tipo de pergunta que eu seleciono? Resposta curta. Só que essa resposta curta ali é a idade. Qual a sua idade? E o que acontece? Se a pessoa colocar um texto, isso pode me atrapalhar na hora de analisar. Então, nesses casos, o que que eu faço? Na hora que vocês colocam a idade, se vocês querem um número, tá vendo os 3 pontinhos ali de observação? Cliquem nesses 3 pontinhos, que vocês estão vendo ali abaixo da pergunta, e selecionem o quê? A opção de validação da resposta. O que que essa opção de validação da resposta, na hora que você clica esses 3 pontinhos, me dá? Ele me dá a alternativa de definir como que é a resposta. Então, existem várias regras de validação. No caso de número, você pode colocar se é um número inteiro, se é um número maior que alguma coisa, se é um número menor que alguma coisa. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo, por exemplo, um questionário que eu quero que somente adultos respondam. Então, como que eu validei para isso ser um número? Eu selecionei entre as alternativas de validação
Se vocês clicarem em selecionar a validação, vai aparecer exatamente essa opção ali, ó. Entendeu? Então, eu selecionei no meu exemplo número, que é o que eu busco, maior ou igual a quantos anos? Se eu quero adultos somente, 18 anos. Aí o que ele fala, se porventura alguém colocar 1, 5, 17, ou o texto der uma resposta errada, você pode colocar o quê? A resposta que ele vai dar se tiver algum erro. No meu caso aqui, eu escrevi somente para adultos. Então, assim, qualquer variável nominal, perdão, de razão que você quer capturar o número objetivamente, como que você faz isso? Simplesmente pede para a pessoa colocar aquele número. Ok? Perguntas aqui por enquanto? Uma outra pergunta aqui sobre o que eu posso fazer para vocês. Em relação à idade, eu poderia colocar a faixa etária? Sim. Mas por que eu não coloco faixa etária? Faixa etária, eu estou destruindo a informação de uma variável. O que significa isso? Eu tinha uma variável que era número, que eu tenho a idade exata da pessoa. 43, 44, 18, 19, 25, 26. Na hora que eu transformo em faixa etária, essa informação, que é do número propriamente dito, eu perco. Então, faixa etária deixa de ser uma variável de razão e passa a ser uma variável ordinal. Ou seja, você perde informação, isso tem implicações estatísticas. Então, qual a melhor forma de você perguntar variáveis de razão? Pergunta o número exatamente. Quantos filhos você tem? Só coloca lá 0, 1, 2, 3. Ao invés de você colocar especificamente a resposta que o indivíduo quer dar. Qual a faixa salarial? A faixa salarial, boa parte coloca em ordinal, por quê? Porque as pessoas têm mais dificuldade em responder esse tipo de pergunta. Então, a não ser que tenha uma razão muito específica para você perguntar esse tipo de coisa, em termos de escala, então, em termos de você colocar uma escala, colocar uma ordem, sempre faça as perguntas dessa forma, ok? Então, sim, alguém tem alguma pergunta aqui por enquanto? Se não tiver, eu vou avançando. Continuando, entendeu? Nós também, além de coletar essas variáveis do jeito que eu mostrei para vocês, a gente pode também coletar um intervalo. O que é uma variável intervalar? Uma escala, como a gente chama. Uma variável intervalar de escala é uma variável que a gente define um intervalo de forma arbitrária. Ou seja, você define o mínimo e o máximo arbitrariamente. Então, exemplos desse tipo. Para quem já respondeu pesquisa na vida, muitas pessoas perguntam de 1 a 5, qual a nota que você dá no meu atendimento? De 0 a 10, o quanto você está satisfeito com a nossa empresa? Entendeu? Então, assim, variáveis intervalares é um limite que é o quê? Que é um limite imposto. Quem define é o pesquisador, quem fez o instrumento. Então, a partir do momento que a gente tem esse intervalo, que ele é imposto, a gente chama isso de escala, é uma forma simples de chamar. E como você faz isso no formulários Google? Tem duas formas. A primeira é essa forma simples. Por exemplo, eu poderia fazer essa pergunta, minha sugestão. Clique no botão mais do formulários Google para vocês, e coloquem ali o quanto você gosta de... Crie uma nova pergunta e possam escrever ali. O quanto você gosta de estatística? É uma pergunta. Então, poderia ser uma pergunta que eu faria para vocês, e eu colocaria lá o quanto vocês gostam de estatística. Só que o quanto gosta, eu tenho que definir como vai ser a resposta. Não é pergunta fácil de perguntar, igual idade, anos de experiência, por aí vai. Então, qual a alternativa para esse caso de intervalos? Vocês têm uma opção ali entre várias outras, que é a escala linear. Na hora que você seleciona a escala linear, você pode colocar ali o intervalo de qual é o mínimo e qual é o máximo. Nesse exemplo que eu estou dando aqui para vocês, eu coloquei o mínimo como 1 e o máximo como 10. E aí, o mínimo é o quê?
odeio. Então, quem responde 1 é quem odeia estatística aí. No máximo é quanto? 10 que eu amo. Então, aí se eu perguntasse para vocês, e aí pode colocar no chat, o quanto aí vocês gostam de estatística de 1 a 10? De 1 para odeio e 10 para amo. Coloquem aí que eu quero ver, quero saber. Então, essa aqui é uma forma... Nossa, o Richard ali -1. Acontece, né, Richard? Normalmente, os alunos amam estatística. É uma disciplina que é muito amada, entendeu? Mas tem como ensinar estatística sem muita matemática, entendeu? Tem algumas estratégias, inclusive os professores usam. Aí, uma pergunta ótima do Paulo. A escala Likert. A escala Likert tem várias alternativas de 5 pontos, 7 pontos, 10 pontos, com intervalo central, sem intervalo central. A escala Likert, como o próprio nome diz aqui, é uma escala, entendeu? Então, eu poderia perguntar para vocês aqui, entendeu? O quanto você... Assim, eu amo praia, fazer uma afirmativa, eu amo praia. Aí eu poderia colocar uma escala Likert para avaliar o quanto a pessoa concorda com essa afirmativa, eu amo praia. De 1, a discordo totalmente, a 5, a concordo totalmente. 1 de discordo muito, a 5, concordo muito. Então, a escala Likert é um exemplo fantástico para pesquisas feitas de forma equivocadas, em muitos casos, com o uso de escala Likert, que a gente acaba utilizando bastante, entendeu? Então, a escala Likert é usada na escala linear. Uma ótima pergunta aí, Pablo. Só que é o seguinte, normalmente quando a gente usa escala Likert, a gente acaba fazendo várias afirmativas e a pessoa responde essa escala Likert para se questionando várias afirmativas ao mesmo tempo. Ao invés de vocês usarem essa escala linear aqui no Google Forms, qual que é o pulo do gato? O pulo do gato é uma outra coisinha chamada a múltipla escolha. Na múltipla escolha ali, você pode fazer o quê? Você pode colocar várias alternativas ao mesmo tempo. Isso é muito legal. Então, eu vou mostrar para vocês aí como que faz essa múltipla escolha. Se ela com um item somente ou com múltiplos itens. Só voltando aqui no chat. Pablo, eu respondi essa pergunta? Depois você coloca ali no chat que eu estou te acompanhando, tá, Pablo? Então, assim, voltando no caso do Pablo, que é o mesmo caso, mas não é uma escala Likert. Por exemplo, poderia perguntar para vocês aqui o quanto você está satisfeito com o preço do botijão de gás atualmente. Que em Brasília não é uma pergunta muito comum, que, se eu não me engano, muitas pessoas têm gás encanado em casa, não tenho certeza também. Eu morava no Rio era tudo tubulação. Mas as pessoas estão reclamando do preço do gás e de outras coisas. Então, eu poderia perguntar, ao invés de falar quanto você está satisfeito de 1 a 5, cognitivamente fica difícil a pessoa entender. Então, o que você faz nesses casos para você coletar escalas? Você define quais são os intervalos ali, quais são as categorias. Que nesse caso aqui eu posso colocar de muito insatisfeito até muito satisfeito. Então, eu tenho ali muito satisfeito, insatisfeito, indiferente, que é o ponto central, satisfeito e muito satisfeito. Isso é uma escala. E ela é tratada como variável quantitativa porque como que os aplicativos estatísticos vão ler isso normalmente quando você usa escalas desse tipo? Normalmente, o menor valor é um muito insatisfeito, que é 1, e o maior valor, que é muito satisfeito, é 5. Os intervalos vai ser de 2, 3, 4 e 5. Então, qual a ideia? Quanto maior o valor, maior a média desse valor, mais a pessoa está satisfeita com o preço do gás. Quanto menor o valor, menos satisfeito. Então, eu posso perguntar para vocês. O quanto vocês estão satisfeitos com o salário que vocês ganham? De 1 a 5 aí. Poderiam colocar. Aí, se todo mundo respondesse esse questionário para mim, posso até brincar depois para vocês verem, vocês podem fazer o quê? Responder. E, a partir daí, eu consigo avaliar a média de satisfação. E pela média de satisfação, por exemplo, se desse 2,5. Então, 2,5 numa escala entre 1 e 5
eu sei que o 2,5 vai estar entre a resposta 2 e 3. Qual a resposta 2? Insatisfeito. Qual a resposta 3? Indiferente. Então, aí, na média, as pessoas estão o quê? Insatisfeitas ou indiferentes com o salário, se porventura a média foi dada de 2,5. É assim que a gente interpreta, na média, esse tipo de escala. Só que, normalmente, a gente demora muito aí a fazer esse tipo de coleta, entendeu? É um pouquinho, a gente acaba fazendo várias perguntas de uma vez, ao invés de perguntar desse jeito. Então, normalmente, qual que é a estratégia mais comum? Ao invés de você criar uma nova pergunta e fazer cada uma dessas perguntas individualmente e toda vez responder isso aqui ou copiar essa pergunta, o que que a gente faz? A gente usa essa alternativa aqui, que é uma alternativa bem legal. Acho que essa aqui é uma alternativa muito útil para vocês. Então, minha sugestão é, cliquem no botãozinho mais lá e abram uma questão igual essa aqui, ó. Responda o grau de satisfação com o preço de cada um dos produtos listados abaixo. E nessa pergunta que vocês estão criando, qual que é a alternativa de questão que vocês vão escolher? Essa grade de múltipla escolha. O que essa grade de múltipla escolha faz? Ela é muito legal. Ela vai colocar na linha algumas perguntas que você tem, itens para se avaliar. Por exemplo, no meu exemplo aqui, vocês podem ir brincando, não precisa colocar todos, mas só para brincar, ó. Responda o grau de satisfação com o preço de cada um dos produtos listados abaixo. Então, coloquei 1, botijão de gás, 2, gasolina, 3, diesel, 4, carne de boi, 5, costelinha de porco. Coloquei 5 itens. Como vocês vão avaliar cada um desses itens? Eu vou avaliar da mesma forma que estava avaliando antes o botijão de gás, de muito insatisfeito até muito satisfeito. Na hora que eu crio essa pergunta, eu posso colocar a exigência dela, não sempre coloco em todas as questões que eu coloco, a não ser que elas sejam optativas, e-mail da pessoa, quando for o caso, como que ela vai aparecer para a pessoa na hora que eu desenho isso? Ela vai aparecer exatamente como está aqui do lado direito da minha apresentação. Está vendo ali? Ó? Responda o grau de satisfação com o preço de cada um dos produtos listados abaixo. Botijão de gás, gasolina, diesel, carne de boi, costelinha de porco. Aqui no caso meu, ele reduziu, mas ele aparece inteiro no formulário. E ali vai aparecer todas as opções para a pessoa poder responder. Então, assim, qual a vantagem disso aqui? Eu economizo um pouquinho de trabalho na hora de fazer e a pessoa consegue visualizar todas as opções e responder o grau de satisfação ao mesmo tempo. Então, ela é muito útil. Esse tipo de formulário, esse tipo de questão aqui especificamente, é muito utilizado. Então, sugiro fortemente vocês prestarem atenção nesse tipo de forma aqui, tá bom? Perguntas aqui, gente? Alguma pergunta, quem tiver? Então, só recapitulando. Que tipos de perguntas ou de variáveis no questionário nós avaliamos aqui por enquanto? Quantitativa, de razão, que eu simplesmente coloco lá que eu quero um número e a pessoa responde. E as intervalares. Nas intervalares, eu posso colocar uma escala linear, eu posso colocar de múltipla escolha, e eu também posso colocar a grade de múltipla escolha, que coloca exatamente do jeito que está aqui. Ok? E aí, avançando, agora a gente vai começar a falar das variáveis que a gente chama de qualitativas, entendeu? Aquelas que têm qualidade nas suas categorias. Então, quando a gente vai coletar categorias ordinais e nominais, entendeu? A primeira coisa que vocês têm que saber é, a gente coleta normalmente as duas de forma muito similar. Qual a diferença da nominal e ordinal? Ela, em termos estatísticos, existem alguns modelos que avaliam variáveis ordinais como variáveis dependentes. São modelos mais específicos, entendeu? Por exemplo, de regressão ordinal. Agora, outra pergunta do Pablo. Eu estou só voltando aqui, então, gente, antes de avançar em ordinal e nominal. Dá para avaliar a qualidade de prestação de serviço, sim.
Então, por exemplo, você pode perguntar qual foi a qualidade no processo de venda, no pós-venda, na entrega, na instalação. Você pode usar, colocar vários itens e a pessoa avaliar cada um deles individualmente. Entendeu? Então, por exemplo, eu sou cliente da corretora XP. Então, se perguntar para mim, o quanto você está satisfeito com o cashback do XP? É uma coisa. O quanto você está satisfeito com o serviço de contestação de compras indevidas ou por aí vai? Uma outra coisa. O quanto você está satisfeito com o aplicativo? Quanto você está satisfeito, por exemplo, com os rendimento da previdência privada, que é algo que eles têm menos manipulação. Quanto você está satisfeito com os fundos de investimento? Está vendo que são vários itens que eu tenho que avaliar? Não dá para avaliar somente a minha a apreciação da XP como um todo. A mesma coisa do banco. Eu sou cliente do Banco Itaú, tem coisas no Itaú que eu amo e tem coisas que eu odeio. Então, se eu perguntar de uma forma geral, eu avalio o Itaú e o XP bem. Mas, especificamente, o executivo da XP e da Itaú tem que conhecer com mais detalhes isso. E a grade de múltipla escolha é uma ótima alternativa. Tá, Pablo? Então, continuando aí, boa pergunta do Pablo. Nas variáveis ordinais e nominais, o que eu quero saber? Ordinal. Primeiro, as duas a gente coleta da mesma forma quase. Só que, como o próprio nome diz, a ordinal tem ordem. Então, ordem do quê? Primeiro, uma nominal é uma variável que você diferencia categorias. Toda variável, para ser variável, tem que ter no mínimo duas categorias. Exemplos. Exemplo, sexo. Masculino e feminino. Então, eu tenho no mínimo duas categorias. Você diferencia. Isso é o que a variável nominal faz. Então, não tem muita mágica aí. Você pergunta e você dá opções para pessoas. No outro exemplo aqui, região. Qual região que a pessoa mora no país? O estado, ela mora no Espírito Santo, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Qual a cor preferida dela? Entendeu? Qual cidade que ela nasceu? Sexo. São todas variáveis nominais. Como que eu pergunto isso? Eles chamam isso de múltiplas escolhas. Ele tem múltiplas alternativas e a pessoa escolhe. Na ordinal, a lógica é a mesma. A única diferença entre nominal e ordinal é que a ordinal tem transitividade, ou seja, se uma variável está acima da outra e essa está acima, de forma consequente, acima da outra, logicamente, aquela que está no topo da hierarquia está maior do que nas demais. Então, essa ideia de transitividade, que envolve hierarquia, nível de escolaridade, por aí vai, remete ao quê? A uma ordinalidade. Então, por exemplo, eu tenho um doutorado, sou doutor. Quem tem doutorado tem um título de maior nível do que tem mestrado? Sim. Quem tem mestrado tem um título de maior nível do que graduação? Sim. O doutorado, se existe uma relação transitiva aí, também é um título de maior nível do que graduação. Ou seja, tem ordem, tem transitividade aí. Então, isso aqui, na hora de escolher, é muito simples. Um exemplo aqui de variável ordinal, que é muito útil, que é muito perguntado. Renda individual ou renda familiar? Então, eu posso colocar aqui o sem renda, que é o mínimo, até um salário mínimo, mais de 1 até 2, mais de 2 até 5, mais de 5 até 10 e mais de 10. Então, isso aqui tem uma ordem. Quem ganha mais que 10, obviamente, ganha mais do que quem ganha de 5 até 10. Que ganha mais do que quem ganha de 2 até 5, por aí vai. Só que é o seguinte, olha que interessante. Ela deixa de ser quantitativa, por quê? Porque eu não consigo mais tirar a média quando eu faço a pergunta desse tipo. Por que eu não consigo fazer mais a média? Quem respondeu, por exemplo, de mais de 2 até 5, eu não sei se ganha 2,1, 3, 4, 5. Ou seja, eu perco a referência, a distância entre essas categorias. Por isso que elas são chamadas de ordinais, entendeu? Então, assim, só para sintetizar, se vocês forem colocar essa variável, qual a sua renda individual? Qual a alternativa? Como qualquer variável ordinal ou nominal, múltipla escolha. Exatamente aqui, do jeito que está aparecendo na minha tela. Perguntas por enquanto? Alguma pergunta aqui nessa? Minha sugestão é vocês fazerem. Que, assim, qual a vantagem de vocês irem fazendo? Eu posso dar uns minutinhos depois, antes de acabar, para vocês experimentarem. É que, na hora que você faz e aplica,
você consegue ver como é que essa coisa funciona. Porque como que funciona o Google Formulários? Você constrói, compartilha e coleta. São 3 momentos aí que você consegue ver o seu trabalho. Então, é bom vocês brincarem aqui durante o curso para terem uma primeira experiência de como isso funciona. Okay? Perguntas por enquanto? Sem perguntas? Então, quem tiver aí, eu estou atento aqui no chat. Quando você tem categorias demais, fica difícil colocar naquela ordem. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos os estados e o Distrito Federal. É muito ruim você perguntar isso colocando aquela lista gigantesca. Então, o que é gigantesca? Então, o que você pode fazer? Você pode fazer uma outra alternativa que se chama lista suspensa. O que a lista suspensa faz? Ela é uma alternativa bem legal. Por exemplo, qual estado, qual unidade da federação você mora, você pode listar. Amazonas, Pará, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, por aí vai. Na hora que você lista todas as opções, pode ser estado, cor que mais gosta, religião, não importa. Como vai aparecer para a pessoa? Vai aparecer dessa forma, de uma forma condensada. Por quê? Se a gente fosse colocar os estados ali, aparecia um catatau de linha, 26 linhas. Então, isso é ruim. 27 linhas colocando o Distrito Federal. Então, ali, o que acontece? Ia ficar um pouco poluído o questionário. Então, para você ter algo mais compacto, mais visíveis ali, ia ficar muito mais bonitinho, muito mais estético e muito mais agradável, adequado para a pessoa responder. Então, esse tipo de alternativa aqui, quando você tem muitas questões a se levantar, vale a pena. Uma outra forma. Qual a sua profissão? Então, às vezes, na profissão, você pode colocar esse tipo de campo para a pessoa responder. Em questionários mais profissionais, eu não sei se o Google faz isso, você pode digitar parte do texto e ele dá algumas sugestões. Eu não me lembro exatamente se o Google Forms faz isso. Eu, particularmente, nunca usei. Mas eu sei que alguns formulários eletrônicos fazem isso. Então, essa é uma outra forma de coletar categorias, dados nominais, quando você tem muitas categorias como opções, ok? Continuando, coletando categorias binárias. O que é uma categoria binária? É sim ou não, concordo ou discordo, posso fazer não. Então, você tem várias alternativas. A múltipla escolha é uma, que você coloca sim ou não. Mas tem algumas outras alternativas de você fazer isso, que elas são um pouquinho mais interessantes em termos de você economizar espaço, economizar informação. Uma delas é qual? Você criar, entendeu? Caixas de seleção. O que é uma caixa de seleção? Se você marca, está dizendo que sim. Se você não marca, normalmente está dizendo que não. Se você marca, está marcando presença ou ausência. Se você marca, está dizendo que tem. Não marca, não tem. Se marcou, aceito. Não marcou, não aceito. Então, são opções aí que você tem respostas binárias. E a opção de marcação é bem útil. Por exemplo, no questionário de pesquisa, você sempre pergunta para o indivíduo se ele vai responder. A gente chama de termo de consentimento. O que é um termo de consentimento? O termo de consentimento é que o cara simplesmente fala, a regra é essa, eu aceito participar. Então, você pergunta lá, fala das regras e pergunta, você concorda em participar da pesquisa? Então, essa caixa de seleção pode ser simplesmente sim, eu concordo. Como que vai aparecer isso? Vai aparecer exatamente da forma como coloquei aqui. A pessoa marca, ela simplesmente dá um ok. Ela faz uma seleção que ela concorda ou não com aquele item. Ok? Perguntas por enquanto? Eu vou seguindo aqui para a gente, que essa parte aqui ela é mais exceção do que regra, para vocês irem conhecendo. Perdão, aqui. Uma outra forma que vocês têm que avaliar a questão de categorias binárias com várias respostas, entendeu? É quando você tem ali vários itens aí, por exemplo, categorias excludentes, em que você quer perguntar para os indivíduos se eles têm aqueles itens ou não. Por exemplo, há casos em que, ao invés da pessoa escolher uma única alternativa, são as categorias diferentes, é de interesse do pesquisador coletar mais de uma alternativa. Então, por exemplo, aqui na minha pergunta, vocês podem até brincar isso aqui, quais avaliações você tomou ontem para não ser contaminado pela Covid-19? Essa aqui é uma pergunta de um questionário que eu respondi, inclusive, da Universidade de Maryland. Aí você pode marcar o que você fez ontem. Lavou as mãos,
passou álcool nas mãos, usou máscara toda vez que saiu de casa, evitou contato pessoal com pessoas que não moram na residência, evitou ambiente fechado, sair com roupa de mergulhador alimentada com oxigênio. Então, assim, tem várias alternativas e a pessoa marca qual delas ela tomou ou não. Quais foram as ações que ela tomou ou não. É uma forma muito inteligente de você coletar respostas binárias, entendeu? E aí vai, no caso, como isso aparece. Aparece do jeito exatamente que você está vendo aí, vocês estão vendo na direita. Quais ações você tomou ontem para não ser contaminado pela Covid-19? Então, temos ali, lavei as mãos, passei álcool nas mãos, vai aparecer exatamente desse jeito. E a pessoa ali vai marcar se ela atendeu alguma dessas ou não. Essa é a dinâmica de coletar categoria binária. Entendeu? E aí tem a mesma coisa que você faz uma pergunta e a pessoa marca essas alternativas, você tem uma outra alternativa que é a grade da caixa de seleção. Essa aqui é legal quando você quer avaliar muito mais qualitativamente o número de casos. Para pesquisa com número grande de funcionários, eu não recomendo. Por quê? Na hora que você faz esse tipo de grade de caixa de seleção, o Google agrega as respostas numa única célula. Fica horrível, péssimo, você tem que fazer uma manipulação gigantesca para lidar com isso, entendeu? Então, não façam perguntas desse tipo quando você quer fazer uma tabulação estatística. Estou mostrando como exemplo aqui, só para vocês verem. Por exemplo, aqui, eu coloquei uma pergunta. Onde você comumente compra tais produtos? Arroz, pão, gasolina. Aí tem aqui as opções. Supermercado, padaria, posto de combustível, loja de conveniência. Ao invés dele criar 4 variáveis e marcar se a pessoa sim ou não em cada uma delas, ele mistura. Então, por exemplo, arroz, se você marcou supermercado, ele vai colocar supermercado para aquela pessoa. Pão, se a pessoa marcou pão, posto de combustível, ele vai colocar posto de combustível e vai ignorar as demais. E isso aí vai fazer para todas as respostas. É péssimo. Por quê? Porque você não consegue ter uma tabulação automática. Você vai ter que ter um trabalho de codificar isso tudo, de olhar quem respondeu o questionário, supermercado, marcou sim ou não, quem respondeu padaria, marcar como sim ou não, criar uma variável para cada uma dessas, e vai ter muito mais trabalho, às vezes, do que analisar a estatística das outras variáveis. Ou seja, estou mostrando aqui, mas não usem para pesquisas com um número maior que 10 pessoas, 15 pessoas, por exemplo. Ok? E só para fechar, então, só voltando aqui para vocês, o que eu falei para vocês? Quando a gente vai fazer pesquisa, nós temos quais tipos de opções? Variáveis de razão, intervalar, ordinal e nominal. Cada uma delas tem suas propriedades. As de razões intervalares são aquelas que a gente chama de quantitativas, a gente consegue tirar a média. A de razão, como que a gente pergunta? Simplesmente, essa questão do conjugado, Richard, você não consegue analisar estatisticamente conjugado, você vai ter que manipular os dados, entendeu? É uma porcaria, então trabalhando danado. Então é melhor fazer daquele jeito separado e você vai ter uma variável bem mais ajustadinha. Então aqui, voltando no caso das variáveis, a de razão você pergunta como uma pergunta de resposta curta e valida para ser um número. A de intervalo você pode usar grade de múltipla escolha, ou simplesmente múltipla escolha, ou simplesmente a questão da escala. A ordinal, a múltipla escolha resolve. A nominal, você pode utilizar a múltipla escolha, ou simplesmente você usar a caixa de seleção. Essas são alternativas. A grande questão é, você tem que saber duas coisas aí. Primeiro, quem é a sua variável? Ela é razão, intervalar, ordinal ou nominal. Segundo, sabendo qual é a minha variável, que tipo ela é, como que eu faço isso no Google Forms? Sabendo isso, queridos, bola para frente, boa parte dos problemas de respostas para as pesquisas vocês vão fazer, vão atuar aí, vocês já têm, entendeu? E aí é o seguinte, apesar das variáveis de razão ter mais propriedades do que as outras, não necessariamente elas são melhores. Tem coisa que é nominal e pronto. Se eu for perguntar masculino e feminino, não tem como fazer isso virar uma variável de razão. Não há como.
é a propriedade da variável, é a propriedade do fenômeno. Isso não muda. O que muda é a forma que você vai interpretar isso depois. Então, não façam isso. Olhem primeiro como que é a variável, como é o fenômeno, e montem um questionário construindo as variáveis dessa forma, do jeito que elas são, não do jeito simplesmente que você sabe fazer. Ok? Perguntas por enquanto? Então, só para antes de eu avançar aqui, eu vou compartilhar com vocês um formulário que eu uso aqui, só para vocês verem como que ele é. Formulário que eu usei nesse curso aqui, exatamente. Então, assim, dessas perguntas que eu fiz para vocês, eu vou compartilhar no chat aqui agora. Só um segundinho. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Para quem quiser já olhando, um formulário que eu criei exatamente usando essas perguntas que a gente utilizou aqui agora. Então, coloquei no chat um formulário com perguntas exatamente iguais a que vocês fizeram. E aí, assim, se vocês quiserem responder para testar como funciona, fiquem à vontade. Ok? Então, esse é um formuláriozinho criado exatamente com essas perguntas que eu mostrei aqui. Vocês podem, inclusive, usar elas como exemplo para poder ficar brincando com o questionário de vocês. Aí, olha que interessante. Isso que vocês estão vendo é a forma exatamente como que eu apresentei. A forma que está apresentada, não exatamente como construir. Na construção, a visualização é parecida, mas é um pouco diferente. Então, esse aqui é como exatamente aparece para o público, para como as pessoas estão fazendo, ok? Voltando aqui, só voltar para a apresentação. Vocês estão chegando na minha apresentação? Conseguem ver? Só voltei para a apresentação. Só confirme aqui, por favor. Estão vendo, pessoal? Sim. Ah, beleza. Ótimo. Então, vamos lá. Depois que eu construo um formulário, validei, olhei, o que eu tenho que saber? Como que eu coleto? Então, lá no formulários Google, entendeu? Você tem outras formas de coletar arquivos também, entendeu? Tem algumas coisinhas lá. No formulário Google, você pode pedir para a pessoa colocar foto, essa coisa. Tem algumas coisinhas lá. Perdão, acabei confundindo aqui uma informação, pessoal. Não é coletar o questionário, é coletar arquivo. No Google, você pode coletar, o formulário, você pode coletar arquivo também. Igual com meus alunos, eu sempre peço para eles fazerem alguma atividade que não dá para escrever no formulário. Envolve algo visual, algo que não é feito no formulário. Então, como que eu faço isso? Eu crio um campo lá, uma pergunta que é de upload do arquivo, que eles podem anexar qualquer arquivo aqui. Então, por exemplo, você está abrindo um processo seletivo, pode pedir para a pessoa colocar o currículo Lattes ou o currículo da pessoa em PDF. Então, isso você pode incorporar ali. Você pode fazer um concurso de fotografia e pedir para a pessoa fazer o upload ali. Então, além dos dados da pessoa, você pode pedir qualquer tipo de arquivo. Então, isso aqui é muito útil, especialmente para as empresas, que elas utilizam bastante formulários de seleção, formulários de pesquisa, para poder pegar algumas coisas. Então, dá para coletar esse tipo de arquivo, que é algo útil aqui também. Entendeu? Ele aparece exatamente nessa forma que está no campo inferior esquerdo meu aqui. Ele aparece um botãozinho de adicionar arquivo. Além disso, é uma coisa que é não tão útil, mas ele pode ser útil quando eu quero saber a idade das pessoas, o ano de fundação da empresa, é que ele pode incluir data e hora. Então, qual a data do seu aniversário? No caso aqui é 10 de janeiro de 1979. Com esse valor, com esse data, eu consigo inferir, a partir de um cálculo simples no Excel, até no formulário do Google, qual a idade da pessoa. Então, é algo que normalmente as pessoas e as empresas perguntam em alguns casos de pesquisa. Entendeu? E aparece exatamente dessa forma que está aqui. E a data é a mesma coisa. Você tem uma opção de horário, que horas começou esse curso, a pessoa coloca ali. Apesar do Google Forms capturar isso sozinho. Na hora que vocês entrarem no formulário e colocarem o formulário, a hora que a pessoa começou a responder, ele coloca ali exatamente bonitinho como que foi feito.
ok? E aí, continuando, só para a gente... Estamos já na parte final do curso. Personalizar e configurar o questionário. Primeiro, eu posso personalizar como? O botãozinho de mais significa o quê? Adicionar uma pergunta. Você pode colocar quantas perguntas você quiser no seu questionário. Segundo, você, especialmente para quem usa com muita frequência, você pode importar perguntas de questionários que você já fez para esse, por exemplo. Perguntas sobre faixa etária, sobre renda. Está pronto outro questionário? Simplesmente importa. Não precisa digitar tudo de novo. Eu posso adicionar também título e descrição. O que é um título e descrição? Esse botão, ele vai acrescentar um campo no seu formulário que você vai poder colocar título, escrever alguma coisa, como se fosse uma instrução geral para o seu questionário. Você pode colocar isso depois de uma sessão, antes de uma pergunta, quando você quer falar de mais de uma pergunta, um texto, uma vinheta, não importa. Você pode colocar qualquer coisa em qualquer momento do formulário. E qual é o legal do formulário do Google? Você joga ali, você pode arrastar para cima, para baixo, é muito prático, é muito visual, muito intuitivo de você fazer esse tipo de coisa. Você pode adicionar uma imagem de múltiplas fontes, você pode colocar qualquer imagem interessante, clicando no botão ali, e colocar um texto sobre essa imagem, e fazer perguntas depois sobre essa imagem. Pode adicionar um vídeo ou um YouTube, por exemplo, nesse questionário que eu compartilhei para vocês, eu compartilhei um vídeo no YouTube sobre uma entrevista com o Rubem Alves, feita pela Bujan. Então, brilhante entrevista, inclusive sugiro vocês verem. E também tem essa partezinha aqui, que essa é útil para você quebrar o questionário, que são as sessões. Então, por exemplo, você quer dividir o seu questionário em 2 telas. Você cria uma sessão. Sessão 1, primeira tela, sessão 2, 2 telas. Como que funciona isso? Toda vez que você adiciona uma sessão no seu questionário, como que funciona? Você vai lá, criou uma sessão, você vai quebrar e todas as questões que estiverem dentro dessa sessão vai aparecer numa única tela. Então, se eu tenho 4 sessões, cada uma dessas sessões vai ter um conjunto de respostas. E a pessoa só vai conseguir responder, se você colocar como obrigatórias, as questões da segunda sessão, quando terminar de responder a primeira. Então, ele vai navegar entre setinhas. Nesse exemplo que eu mandei para vocês, vocês vão conseguir ir para a segunda sessão, se porventura responderem as questões obrigatórias da primeira. Então, assim, a forma de personalizar, ela é muito intuitiva. Você pode arrastar para cima, para baixo e deletar isso em qualquer momento. Então, ele é bem prático de ser utilizado, a personalização do formulário. Além disso, se vocês forem ver, lá no canto superior direito, tem a opção de você personalizar os temas, que é aquela figurinha que imita uma paleta de pintura, ali imitando paleta de cores. Vocês podem escolher cor do tema, cabeçalho, que ele tem várias imagens prévias com temas prévios, pode escolher cor do pano de fundo, e inclusive pode colocar a logomarca da empresa de vocês, do grupo de pesquisa e por aí vai. Por exemplo, eu não sei, eu tenho um orientando de TCC, o Bruno, que está fazendo uma pesquisa de TCC aí para o curso de administração da face. O que o Bruno fez? Ele colocou uma imagem do prédio da face no cabeçalho, simplesmente para representar que é uma pesquisa acadêmica do TCC. Nesse caso aqui meu, eu sou o coordenador do Orion, Observatório de Redes e Instituições, que é o meu observatório de pesquisa, que organiza as pesquisas que eu faço. Nesse caso aqui, eu coloquei a logomarca do Orion. Então, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Entendeu? Vou pedir doação, pode colocar foto de algum público-alvo, desde que não ofenda as pessoas, de quem vai receber aquele tipo de doação. Então, tem vários itens ali que vocês podem utilizar em termos de personalização. Minha sugestão, brinquem com isso. E é melhor um formulário personalizado com qualquer cor, que qualquer figura, do que algo azulão e branco, tema comum do Google Forms. Okay? Perguntas aqui por enquanto, gente? Sem perguntas por enquanto? Então, vou continuar aqui. Aí temos algumas configurações um pouco mais técnicas do questionário.
aqui. Primeira delas, geral. Quem vai responder? Precisa de um recibo ou não? Por exemplo, se você está usando formulário para a pessoa se cadastrar para um processo seletivo, é interessante que a pessoa tenha um recibo. Só que, se você colocar para a pessoa ter um recibo, obrigatoriamente ela vai ter que registrar um e-mail. E aí você pode colocar algumas opções. Por exemplo, se a pessoa você quer limitar uma resposta somente, a pessoa tem que ter login do Google. Não fica mais difícil. Caso contrário, não tem como fazer. Você pode, na hora que você tem um recibo, pode permitir que a pessoa edite após o envio ou não. Você pode permitir que as pessoas vejam gráficos de sumário e respostas, ou seja, o legal do Google, que dependendo do tipo de variável, ele cria alguns sumários. E você pode colocar limites do tamanho dos uploads que são feitos ali. Entendeu? Além disso, da geral, tem a questão da apresentação. Você pode mostrar na barra de progresso, por exemplo, tem 4 sessões, ele vai mostrar quanto tempo falta, ou quantos por cento faltam para montar o questionário, fechar o questionário, perdão. Você pode embaralhar a ordem das perguntas. Algo que eu não recomendo, normalmente, quando você faz as perguntas, existe uma lógica na ordem das perguntas. E você pode mostrar o link para a pessoa enviar uma outra resposta, que é algo que é menos utilizado. E aí tem uma questão de testes lá, que eu não vou entrar aqui agora. No caso dos testes, eles são mais úteis quando você vai fazer prova, essa coisa toda. Tem algumas regras de confirmação, que eu não vou entrar em detalhes nesse curso, especificamente, até por questão de tempo. Okay? E aí, queridos, vou falar da questão do compartilhamento. Você tem a opção de compartilhar o questionário. Antes de compartilhar, testa o questionário. Testa você, envia para sua mãe, seu irmão, para a namorada, namorado, não importa. Testa. Pede para a pessoa respondendo em voz alta, inclusive, para ver se tem erro ou não tem. Ou seja, aqui tem que ser bem feito, tem que ser pensado, porque depois que enviou, já era. Foi com problema, acabou. Não tem como corrigir os problemas. Entendeu? E aí, depois de fazer o pré-teste, como que compartilhar o questionário? Isso aqui é a parte mais prática e uma das grandes vantagens de usar o Google Forms, entendeu? Você tem a opção ali de enviar. É só clicar no botão enviar, e ali você vai ter várias opções, entendeu? Você pode mandar no Facebook diretamente, no Twitter, pode mandar nas suas listas de e-mail, se você tiver cadastradas ali, pode adicionar colaboradores ali também para ajudar no seu questionário, isso é legal, pode ser questionário feito em conjunto. Mas a grande vantagem aqui que eu vejo é você criar o quê? Um hiperlink. Esse símbolo aqui de link, é só clicar nele e ali você vai ter um link. Esse link eu normalmente seleciono um URL curto para ele ficar mais curto para você utilizar. E é simplesmente você copiar e colocar onde você quiser. Você pode colocar no WhatsApp, no Facebook, disparar por e-mail, você pode utilizar de qualquer forma. Eu, inclusive, uso isso como copio esse link, coloco em qualquer ferramenta gratuita de criar QR Code e divulgo por aí como foto. Ou seja, você pode usar de várias formas e é bem intuitivo, é bem fácil de compartilhar. Então, isso aqui é bem útil. Eu recomendo fortemente que vocês utilizem isso aqui. Tá? E aí também tem enviar em formulário. Para quem mexe com página de internet, aquela coisa toda, você pode incorporar um código HTML na página. É um pouco mais técnico, mas para quem tem website é uma ferramenta útil também. Ok? Gente, enquanto isso aqui, alguma pergunta por enquanto? Alguém tem alguma pergunta específica por enquanto? Sem perguntas específicas? Então, eu vou continuando aqui, só para vocês verem aqui. Além disso, a questão da coleta ali, só quem quiser aqui minha sugestão, enquanto eu vou começando aqui, uma forma de você tentar entender como funciona é pegar, por exemplo, esse link que você criou e você tentar compartilhar com algumas pessoas e obter respostas. Ou até mesmo você lá pegar o link, desde que você não limite o número de respostas, e coletando.
Então, você vai coletando ali, vai respondendo alguns questionários várias vezes para você ter uma ideia de como funciona. Entendeu? Por quê? Depois que você coleta, entra numa terceira etapa, uma terceira fase do Google Forms, que é o quê? Que é como você consulta e salva essas respostas. Ou seja, primeiro estágio é o quê? Eu construo o questionário. Construí, ótimo. Está construído, fiz minhas perguntas, sei o que eu vou perguntar, sei como que ele vai ser trabalhado. Depois disso, qual é a segunda etapa? Compartilhar. Construí, compartilhei, e ao compartilhar, as pessoas vão fazer o quê? Vão responder. Depois que essas pessoas responderam, como que eu consulto o que foi respondido e como que eu salvo essas respostas? Essa é a terceira etapa final aqui que eu trato com vocês. Primeiro, como que eu visualizo as respostas? Lá no formulário do Google Forms, lá em cima, tem o quê? Tem a opção respostas. Estão ali? Como que vocês podem visualizar? Primeiro, resumo. Tem as respostas agregadas, com gráficos, inclusive. Ali fala quem enviou, qual os nomes, quais as respostas de cada uma das variáveis ali individualmente. A outra forma de fazer isso, é por meio da pergunta. Na hora que você clica a pergunta, o que ele vai demonstrar para vocês? Apresenta todas as respostas ali por uma pergunta individualmente. Então, ali ele foca, inclusive, tem algumas opções bem legais ali em termos de gráfico. E individual, apresenta as respostas de um único respondente. Olha aquele respondente individualmente e mostra as perguntas. Por exemplo, você preencheu um formulário, 10 pessoas responderam, você quer avaliar as respostas de cada uma dessas pessoas individualmente, para saber, de uma forma geral, qual o perfil daquela pessoa, qual a opinião, por aí vai. Você pode verificar aonde? No individual. Então, são formas de você visualizar as respostas. A outra forma que é a mais útil. Eu não estou simplesmente querendo visualizar, eu não quero os gráficos simples que o Google Forms faz. O objetivo desse workshop era vocês usarem isso para fazer questionários, para fazer análise, pesquisa acadêmica de mercado, ou seja, não tem como, você vai ter que mandar para outro aplicativo. No mínimo um Excel ou qualquer pacote estatístico econométrico ou de análise de dados para fazer algo mais robusto. Como que você faz isso? Salvando. Como se salva? Você tem duas alternativas. A primeira é clicar naqueles 3 pontinhos lá das respostas e ele vai te dar várias alternativas. Ele fala de notificar por e-mail novas respostas, quando você quer que seja avisado. Tem questões de estímulos. Imprimir todas as respostas, que eu acho que é algo que a pessoa não vai querer fazer mais, século XXI. Excluir todas as respostas, que a não ser que você queira esvaziar, que eu não sugiro fazer isso nunca, a não ser que falte totalmente espaço para você na sua conta do Google. E normalmente as pessoas fazem um download da resposta no formato CSV. O formato CSV é um formato que você consegue abrir no Excel. Mas acho que o mais prático, até porque é convertível no formato Excel, é clicar naquele símbolo de planilhas do Google. Na hora que você está lá em respostas, você clica nesse símbolozinho bonitinho aqui, de planilhas, o que ele vai fazer? Vai te perguntar se ele quer que ele crie uma nova planilha, você dá o nome que você quiser, normalmente dá o mesmo nome do formulário, e simplesmente você cria. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma planilha do Google, em que você pode salvar no Excel, é uma planilha CSV, separada por vírgula, que você pode salvar no Excel, e a partir daí, você pode manipular do jeito que você achar melhor. E aí, povo, como que a gente faz isso? Salvou, inclusive pode fazer o download da planilha bonitinho para poder utilizar. E depois que fez o download, o que se sai? Como que eu entendo aquilo que foi feito? Aí vai a hora de eu fechar essa parte aqui com vocês, que eu comparo o formulário que eu tenho, o formulário que vocês construíram, que é ordenado, você tem listas de perguntas, e como cada uma dessas perguntas que você fez vira uma planilha. Então, há uma correspondência. A planilha é feita a partir do que você perguntou.
Só vai estar lá o que foi perguntado. Ele não deduz nada. É tudo linear nesse aspecto. Então, existe uma relação direta entre o formulário e a planilha. E como que ele aparece? Por exemplo, nesse formulário que eu compartilhei para vocês, ele aparece exatamente o quê? Esses campos. Cada linha é uma resposta. Na primeira linha eu tenho o quê? O nome das perguntas, ou seja, seriam as variáveis. Ele dá um carimbo de data e hora, que começou a questão, o endereço de e-mail que eu pedi, o nome da pessoa, interesse, idade, o quanto gosta de estatístico, o que está mais satisfeito, ou seja, cada coluna da planilha vai ser uma pergunta. Cada linha vai ter o quê? A resposta para cada pergunta de cada um dos casos, de cada um dos exponentes. Então, por exemplo, aqui, ó, o Luciano Rossoni, em relação ao quanto você está satisfeito com alguma coisa, que eu não consigo ler aqui no meu negócio, tá? Muito satisfeito. Qual a renda, em qual estado vive, e por aí vai. Perdão, pessoal, ele coloca dessa forma na planilha. Então, se eu tivesse aqui 50 mil respostas, seriam 50 mil linhas. De quais perguntas? Exatamente essas. Então, ele monta ali bonitinho um formulário do Excel, bonitinho, uma tabela em que tem casos nas linhas e variáveis nas colunas. E é isso aqui que você vai ter que colocar num pacote estatístico para poder manipular. O único problema, essas variáveis, por exemplo, de muito insatisfeito a muito satisfeito, ele coloca dessa forma. Ele coloca textualmente. Aí, no caso, nesses casos, se você quer colocar de 1 a 5, você tem que transformar, usando aí um Ctrl+C, Ctrl+V, ou substituição, para poder fazer essas coisas. Existem aplicativos estatísticos que fazem isso automaticamente. Mas, fora isso, você tem um formulário, depois, quase pronto para pesquisa, em que você pode utilizar em pacotes estatísticos para poder fazer análises, responder a perguntas, responder a problemas que o seu chefe pede, resolver o seu problema do TCC, da sua dissertação e por aí vai. Ok? Aí a pergunta da Juliana, professor, cada novo respondente à planilha será atualizado no Drive? Sim, a planilha é alimentada todo o tempo. Só que é o seguinte, na hora que você baixa no Drive, essa pergunta fica... Se ela está lá baixada e criada, se porventura depois de criada e você não mudar de nome, toda vez que tiver uma nova resposta, ela vai ser incorporada. Agora, se você fez download no Excel, vai ter que fazer download depois, entendeu? Na hora que você faz o download para Excel, já vira um arquivo independente. Então, essa pergunta só foi muito boa. Depois de criada, ela vai ser atualizada com novas respostas automaticamente. Isso é uma coisa legal também. Ótimo. Então, gente, só para vocês saberem aqui, o meu contato está aqui, entendeu? O DOI, eu vou compartilhar de novo aqui os slides para vocês aqui. Só copiar novamente. Esses slides estão lá no Zenodo. Eu uso isso aqui para quê? Para deixar disponível, vocês podem salvar, consultar, baixar o PDF da apresentação, está toda lá. E, basicamente, o que eu tinha para apresentar em vocês de formulários Google era isso aqui. Entendeu? Aí eu deixo o tempo para vocês agora para fazer o quê? Para tirar dúvidas específicas, fazer alguma pergunta que vocês tiverem, entendeu? Fiquem à vontade aí para tirar dúvidas. Inclusive, aquele formulário que eu compartilhei com vocês, quem quiser brincar aí, tentar verificar, eu vi que algumas pessoas responderam, fiquem à vontade aí para poder brincar. Estou compartilhando aqui de novo. Quem quiser brincar, está aqui. Então é isso, gente. Qual pergunta específica que vocês têm? Alguma dica? O que fazer? Quem tem alguma sugestão para fazer? Aí, professor, depois que eu terminei de criar a pergunta da Helenita, depois que eu terminei de criar meu formulário, qual a ordem dos passos? Ícones que eu devo clicar? Fiquei com dúvida que é compartilhar e o que é enviar. Ah, perfeito. Vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui e te mostro agora, tá, Helenita?
Deixa eu só compartilhar aqui meu formulário do Google para vocês verem, tá, gente? Temos mais uns minutinhos aqui. Eu acho que eu compartilhei a tela errada. Deixa eu compartilhar aqui direitinho. Só abrir meu... tá aqui. Ó. Só diminuir ela, tá ótimo aqui. Eu vou compartilhar aqui, responda a Lenita, que pode ser a dúvida dos colegas, porque você tem 3 etapas aí. Quem está colocando aí, que bom que vocês gostaram, gente, porque eu, particularmente, eu teria feito esse curso presencial, entendeu? Mas o meu tem um monte, eu tenho Google One, Matheus, então, assim, eu tenho uma cacetada de questionário, tem um monte mesmo. Toda aula, antigamente, depois da pandemia, toda aula eu crio um formulário. Então, Lenita, só respondendo, olha aqui, ó, perguntas, deixa eu ver se está aqui no formulário, tá as perguntas aqui onde eu fiz, tá vendo? Tudo bonitinho. Perguntas eu faço aqui. Respostas eu visualizo aqui, nesse botão. Só que as respostas eu só visualizo se eu coletar. Depois que eu fiz as perguntas, qual é a minha sugestão? Visualiza. Para quê? Para você bater o olho, testar, para saber se a coisa está correta. Então, isso é uma coisa muito importante no questionário. Para compartilhar, ele tem esse botãozinho chamado enviar. Então, assim, a ordem. Cria as perguntas, checa no visualizar e checa no enviar. Nesse enviar, a forma mais útil é por meio do quê? Do URL, do link, que eu uso o link curto. Copio. Depois que você copia e compartilha, ele vai aparecer exatamente para quem está respondendo desse jeito que está aqui. A pessoa respondeu, vai cair na sua caixinha e vira a resposta para você. Então, só para você ter ideia, aqui no curso, ó, essas perguntas já estavam criadas, eu compartilhei o link aqui por meio do enviar, enviei lá e criei esse link não muda, depois que ele é criado, o texto vai ser igual, as respostas vão estar exatamente aqui. E assim, a resposta vai ficar guardada? Não. Eu clico aqui em salvar. Então, a ordem é: crio nas perguntas, compartilho no enviar e salvo nas respostas, ok? Assim, às vezes a sequência, como você se perde um pouquinho. Mas assim, pensa, se eu estou criando para compartilhar. Eu compartilho onde? Enviando. Se eu estou compartilhando, estou coletando, é que eu quero coletar para responder alguma coisa. Onde que eu respondo? E salvando a planilha das respostas. Ok? Então, gente, era isso aqui basicamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ó. O Matheus falou que gostou, aí também, entendeu? Aí, acho que eu dei algumas dicas boas. Assim, tem algumas coisas que vale a pena pensar. Qual é a grande crítica que eu tenho no formulário Google? Uma delas é que você não consegue aleatorizar, fazer aleatório algumas perguntas em que você consegue fazer uma ordem, uma sequência. Isso dificulta você fazer alguns experimentos. A outra é, na hora que você faz pergunta do tipo múltipla escolha, para você responder escala, ele transforma em texto. Uma outra hora tem que testar depois, se a gente criar um ranking, tipo como se fosse notas para a resposta, dando nota 1, 2, 3, 4, 5, se ele faz isso automaticamente. Eu não testei isso ainda. Eu vou testar uma hora aqui, e próxima vez que eu der esse curso, você vai estar atualizado. Até porque é o seguinte, como eu falei para vocês, eu usei o Google Forms para pesquisa minha uma única vez. Eu tinha SurveyMonkey. SurveyMonkey me dava tudo em número, automático. Agora, como eu estou mais pobre e o SurveyMonkey subiu muito, eu vou ter que arranjar ou uma alternativa gratuita ou virar com o Google Forms. Eu tenho uma alternativa alemã agora que eu tenho que aprender a usar. Quando eu aprender, eu vou passar para vocês. Ok? Pergunta, gente? Acho que já falei aqui um monte de coisa, alguma coisa que vocês queiram.
Espero que vocês tenham gostado, sido útil aí. Estou vendo os agradecimentos aí. Acho que vocês gostaram. É que agora online, né, você não tem retorno automático. Quando você está na sala de aula, você vê que o aluno está esgotado, não está. Então, aí na UNB, particularmente no segundo horário da noite, você vê que dá depois, a certa hora, os alunos começam a bater pino. Dá depois das 10, você começa a passar algo mais complicado, começa a chiar um pouco. Por online, você não consegue perceber. Entendeu? Eu acho que vai ficar gravado, o pessoal da organização do SEMAD aí vai salvar. Se porventura, meninos, vocês salvarem e isso ficar no YouTube alguma coisa, me avise. Até para eu saber onde está. Ok? Ok, a gente envia o link então para você. Vocês Ficam vão todos. compartilhar. Isso vai ficar no YouTube depois? Sim. Aí fica no YouTube do canal da Semana Acadêmica. Ah, perfeito. Depois eu tenho que ver também, até para poder assistir alguns que eu não pude verificar. Ok, gente, é isso. Na hora que vocês quiserem. Ah, qual link que você está querendo, Wanderson? Dos slides ou do YouTube? Ó, da gravação não tem ainda, Wanderson. Aí eu não sei como que o pessoal da equipe compartilha, se eles já conseguem compartilhar antes agora ou se conseguem somente depois. Para mim aqui já está encerrado. Se os meninos quiserem encerrar a gravação, acho que até subir para o YouTube demora um tempo. A gente está gravando agora, a gente, assim que encerrar, a gente vai colocar no Drive e depois passar para o YouTube. Eu só vou enviar aqui agora dos slides, que alguém me pediu. Inclusive, gente, ó, essa plataforma que eu uso para compartilhar essas coisas, hoje, toda a apresentação que eu faço, eu compartilho. O Zenodo é do CERN, do acelerador de partículas, que tem esse aplicativo aí que eu estou usando. Ah, você fez a apresentação, fez um TCC, qualquer coisa pode colocar lá. Então, vale a pena ali vocês usarem o Zenodo, que eu compartilhei essa apresentação. Eu, particularmente, gosto muito. Ok. O Marcelo acabou de enviar lá no chat o link do canal. Provavelmente até o final da semana a gente já vai estar colocando Ah, o vídeo ótimo. no ar. Copiei aqui, Marcelo mandou. Ótimo, copiei, Marcelo. Ok, professor, posso encerrar? Pode sim, querido. Gente, aí da organização do SEMAD, eu sei que é uma organização dos alunos. Eu não sei se tem a coordenação somente da professora Patrícia. Parabéns a vocês, tá? Vocês estão fazendo um trabalho fantástico aí durante a semana. Obrigado. Obrigado, professor. Bem, assim, finalizamos esse workshop e agradecemos ao ministrante, professor Dr. Luciano Rossoni, pela participação na 10ª CADM. Informamos que as declarações serão enviadas por e-mail e também ficarão disponíveis nos seus ingressos lá no Simpla, para aqueles que permaneceram mais de 75% da atividade. Também informamos, né, que mais tarde vamos ter mais atividades da CADM e relembrando que participem das nossas campanhas de solidariedade que estamos aceitando doações de roupas e alimentos não perecíveis. As doações poderão ser entregues na ADIM, no andar térreo da face. Ficaremos muito gratos se vocês puderem nos auxiliar nessa campanha, gente. Bem, agradecemos também aos nossos patrocinadores, Fazenda e Mercado Malunga, Barlavento, Estratégia Financeira, Eloá Novaes, Estética Facial, e aos coautores do administrador Gilson Joel Fernandes. Obrigado, e aqui encerramos essa gravação.